de 100 anos, a história da energia elétrica iniciou-se aqui na nossa região. E hoje, a nossa reportagem está no município de Veranópolis, mais especificamente na Cascata da Usina Velha, para contar para você um pouco mais sobre essa história e mostrar esse ponto turístico que tantos visitam. Para nós chegarmos até a Cascata da Usina Velha, partindo da cidade de Veranópolis, para quem vai em direção a Bento Gonçalves, logo no início, a mais ou menos uns 500 metros da Torre Mirante da Serra, pela BR-470, nós temos a entrada que vai nos dirigir até o acesso que dá à Cascata da Usina Velha. Então nós teremos da parte da BR até o Arroio Retiro, mais ou menos 1,5 km, sendo que boa parte desse percurso é realizada por estrada de chão batido e nós vamos ter um declive bastante acentuado por estrada de chão. Por isso, em dias de muita chuva, até não é recomendável veículos pequenos ou sem a tração descerem, né, nesse local, justamente pelo seu declive bastante acentuado. E aqui onde nós estamos parados agora é onde, então, na metade do caminho, nós temos essa vista aqui fantástica da Cachoeira dos Três Monges. A Cachoeira dos Três Monges, que é a maior queda de água do município de Veranópolis, ela tem aproximadamente 112 metros de queda e o arroio que forma então essa queda da cachoeira vai se encontrar na parte baixa no Arroio Retiro, né? Então daqui nós temos essa imagem justamente porque ao lado da Cachoeira dos Três Monges, ao meio dessa vegetação que nós temos aqui, muito verde, nós temos um paredão de pedras, onde a natureza, com o passar de milhões de anos, formou muitas imagens, né, na própria pedra, manchas brancas, avermelhadas, pretas, e num local específico nós temos a figura que lembra três pessoas. E aí foi denominado como Três Monges, por isso a denominação da cachoeira como Cachoeira dos Três Monges. Então agora nós estamos no local que hoje é um atrativo turístico conhecido como Cascata da Usina Velha. Mas antes de falarmos da cascata em si, a gente vai falar porque, né, essa história, por que ela se chama Usina Velha. Porque exatamente nesse local que nós estamos, no dia 25 de julho de 1912, foi inaugurada a usina de geração de energia elétrica aqui da cidade de Alfredo Chaves. Na época, o nome de Veranópolis era Alfredo Chaves. Então, a gente vai voltar um pouquinho no passado, na história, e entender como é que foi feito tudo isso, né? Porque hoje, se a gente tentar imaginar como é que era viver sem luz, sem energia elétrica, os primeiros imigrantes chegaram aqui na nossa região em 1884 e a luz, pelo menos na parte central da cidade, chegou quase 30 anos depois, né? Então, para a construção dessa usina hidrelétrica, foi muito difícil, até porque a gente percebe pela descida que a gente teve, né? Descendo com o Jeep, é uma descida bastante acentuada. Aí tenta imaginar como foi trazido todos os equipamentos para a construção, desde das turbinas, os tubos que eram utilizados para a água que ia impulsionar as turbinas, foi muito difícil. Lendo a história, a gente vê que eles utilizaram um meio de transporte primitivo. Eles chamavam de zorras, islitas, que nada mais era do que uma espécie de trenós, onde todos esses equipamentos mais pesados eram colocados sobre eles, né? Tinha rodas como se fosse uma carroça, mas eles utilizavam as juntas de boi na frente, né? Para ir também segurando, mas também na parte de trás, para poder segurar.
porque o declive realmente era muito difícil. Então, com toda essa dificuldade, conseguiram então inaugurar essa usina hidrelétrica, que funcionou por mais de 30 anos, né, nesse local, gerando energia elétrica para Alfredo Chaves. Bom, lá no relatório de 1913 da administração, quando a gente vai buscar a história do município, a gente vê que quando foi inaugurada essa usina, ela gerava energia elétrica para 108 postes de iluminação nas principais ruas de Alfredo Chaves e também da Praça Central, ou seja, lá onde nós temos a nossa igreja matriz hoje. E além de gerar essa energia elétrica para esses postes, que diz, né, conta a história que só eram acionados em dias festivos, porque senão ainda continuavam sendo utilizados os postes que eram abastecidos, acendidos todas as noites, né, com o querosene. Além dessa iluminação pública, 61 casas particulares ou entidades ou casas de comércio também receberam a iluminação a partir de 25 de julho de 1912. E nesse mesmo relatório que a gente buscou a história da construção dessa usina, dizia que com essas poucas casas conseguia-se manter a estrutura e ainda gerar um certo lucro para o município. Lembrando que esta usina foi construído com dinheiro da Intendência de Veranópolis, né, do município de Veranópolis naquela época. E também, lembrando um pouco da história, conta que 2 dias depois da inauguração dessa usina, que hoje a gente enxerga esse prédio em ruínas, né, também é de 1912, 108 anos atrás, né? A história nos conta que 2 dias depois da inauguração aqui, foi inaugurado no município vizinho, aliás, aqui, Capoeiras, né? Hoje Nova Prata, que fazia parte de Alfredo Chaves. 2 dias depois foi inaugurado a usina que hoje está lá no município de Nova Prata, foi reativada, tocando energia elétrica para as águas termais do Caldas do Prata, né? E para comemorar, foi realizado um raid terrestre, que chamam, né? Uma espécie de corrida, unindo esses 2 locais por 22 quilômetros, onde o vencedor fez o percurso em 1 hora e 49 minutos. É bastante interessante, para nós hoje parece uma coisa bem simples, mas tenta imaginar, não tinha-se luz, né? Era tudo à base do querosene, do lampião, e a partir de então chegou a luz. Por isso que hoje a gente está nesse local para mostrar um pouco não só da beleza da cascata da Usina Velha, mas também dessa pequena construção com quase 110 anos que fez parte da história da nossa cidade. Por que foi escolhido esse local que nós estamos? Justamente porque eu acredito que lá, 100 anos atrás, com certeza o nível do rio era mais, né? Nós tínhamos mais água, mais força da própria água que circulava aqui no Arroio Retiro. E aí, aproveitando-se essa queda natural, que ela não é alta, mas é uma pequena queda que a natureza fez, eles canalizaram toda a água através de uma barragem, né? Localizando toda a água mais para a margem direita, se nós estamos olhando aqui de frente para a cachoeira, né, a margem direita, fazendo com que a água pegasse mais velocidade e mais pressão, direcionando para os tubos que iriam alimentar depois, essa água iria alimentar as turbinas. Então foi justamente escolhido esse local, aproveitando o declive natural da pedra, né, do próprio Arroio Retiro aqui, para fazer então, nesse local, a construção da usina hidrelétrica.